Momento de reflexão. Glória a Deus. Vamos então meditar na nossa lição Introdução Bíblica, Crescimento Cristão. Primeiro vamos orar para que a gente possa receber essa palavra e a edificação que provém dela. Senhor Deus, Pai querido, cada um possa ser edificado na fé, ser despertado, ser transformado pelo poder do Teu reino. Cada um possa crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós Te glorificamos, agradecemos por esse momento. O Senhor nos concede mais uma vez para transmitirmos o Teu reino por intermédio das Escrituras Sagradas. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Então você que acompanha o nosso estudo, esse é um seminário básico em teologia ao nível de discipulado. Nós já estudamos a lição de número 1, mostramos aí que a Bíblia é a palavra de Deus. Lição 2, como usar a sua Bíblia. Lição 3, divisão dos livros da Bíblia, né? Lição 4, breve história da Bíblia. Lição 5, esboço da história do povo de Israel. Lição 6, história do povo de Deus, época de Israel. Hoje vamos estudar a lição 7, história do povo de Deus, época da monarquia. Então, durante esse estudo, você que está pegando agora, pode voltar aí no nosso canal e pegar do início. Né? Pegar do início. Então, vamos aí para a lição de número 7, a história do povo de Deus, a monarquia. O que é monarquia? É o governo de rei, né? Há um rei que governa os seus súditos. Então aqui entra a história da monarquia em Israel, como surgiu os primeiros reis de Israel, né? Esse relato da monarquia de Israel, quando começou, e se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 9, com a escolha de Saul, até 1 Reis, capítulo 12. Então, o primeiro rei de Israel foi Saul. Ali começa a monarquia, né? Depois de Saul veio Davi, depois veio Salomão, e aí o reino se dividiu. O reino de Israel se dividiu em dois, né? Mas até Salomão era um reinado único. Essa monarquia ela durou do ano 1097 até o ano 975 a.C., período de 120 anos. 120 anos. Saul reinou 40 anos. Salomão reinou. Davi reinou 80 anos. Isso. E Davi e Salomão reinou mais 40, 120 anos. O local que se deu a monarquia foi Jerusalém. Quais foram os fatos importantes? São esses aqui. A construção do templo, 1 Reis capítulo 6, verso 38. Inclusive, Davi queria construir esse templo, mas Deus não permitiu porque ele era um homem de guerra, ele foi um conquistador de terra. E Deus o ordenou a só juntar os materiais, mas quem deveria prosseguir com essa missão foi Salomão. E Salomão que construiu o templo. Por que a construção do templo foi fundamental? Porque um povo como eles, que foi resgatado por Deus da terra da escravidão, ter o templo de Deus ali simbolizava o domínio de Deus no meio deles, né? E depois esse reino ele se dividiu com Salomão. A divisão do reino aconteceu em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 e 12. Quando Salomão, então, ele
ele passa o reinado para Roboão. Roboão não ouve os conselhos de seu pai, dos seus antepassados, mas dos seus jovens conselheiros. Não ouve os conselhos também dos sábios, dos anciãos, dos jovens conselheiros, e começa então a fazer o contrário. E aí gera um conflito. Então 10 tribos de Israel levanta Jeroboão como seu líder, e só ficou 2 para Roboão, por causa da sua atitude. Só as 2 do sul. Então o reino ficou dividido em 12 tribos, 10 norte, governando Jeroboão, e 2 sul, governando Roboão. O reino dividido. Esse relato do reino dividido acontece em 1 Reis, capítulo 12, até 2 Crônicas, capítulo 10, verso 36. A partir desse reino dividido, a Israel, tanto o norte quanto o sul, houve várias mudanças de governantes, né? Isso durou do ano 975 até o ano 606 a.C., um período de 370 anos. O local que aconteceu esse reino dividido foi Jerusalém. Jerusalém era a capital do reinado do sul, das 2 tribos Judá e Benjamim, e Samaria, capital do reinado do norte, das 10 tribos. Quem governava era Roboão. Os fatos importantes que aconteceram durante esse período. Roboão, filho de Salomão, ele provoca a predição, ele provoca a divisão predita pelo profeta Aías, em 1 Reis capítulo 11, versículo 11 e o verso 12. O profeta Aías é que profetizou essa divisão desse reinado. Profetizou essa divisão desse reinado. E já profetizou lá com Saul, porque Saul não obedeceu ao Senhor a oferecer sacrifício no lugar do sacerdócio. Deus já havia dito que ia fazer isso, mas fez lá na frente, né? Essa divisão desse reinado. A divisão do norte se chamou Israel, também chamado Efraim ou Samaria, nome da capital, como eu havia dito. Teve 10 tribos e o seu primeiro rei foi Jeroboão. A divisão do sul se chamou Judá. Teve 2 tribos, Judá e Simeão, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 9. Seu primeiro rei foi Roboão. Judá, sua capital, continuou se chamando Jerusalém. A religião oficial do reinado de Judá era o culto a Deus. Entretanto, afundou-se na impiedade, indo parar no cativeiro de Babilônia. Por causa da idolatria, Deus leva o seu povo para o cativeiro na Babilônia. Olha o que acontece quando o seu povo deixa de adorar a Deus e vai adorar imagens. Deus entrega ao sofrimento. Teve a mesma sorte o reino do norte. Dos 2 reis, apenas Ezequias, Josias e Joás foram tementes a Deus. O reino do norte foi pior ainda. Todos os reinos foram idólatras, só com exceção de Ezequias, Josias e Joás, né? Então, o que acontece? Deus envia esses reinos para cativeiro. Cativeiro e restauração, que é esse outro ponto. Esse relato ele encontra-se nos seguintes livros: Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Esté, Ageu, Zacarias e Malaquias. Duração do ano 606 até o ano 536 a.C. Foi 70 anos de cativeiro. Esse cativeiro foi na Babilônia. Quais foram os fatos importantes durante esse período? Em 606 a.C., Nabucodonosor ele saqueou o templo e levou cativos os membros da família real. Daniel capítulo 1, verso 1 ao 3 e o verso 6. Inclusive Daniel, e seus 3 amigos também foi levado nessa leva. A volta de Nabucodonosor em 597 a.C., ele saqueia o templo novamente e leva cativo cerca de 10 mil judeus. 2 Reis, capítulo 24,
versículo 10 ao 17, e 2 Crônicas, capítulo 36, verso 9 e verso 10. Aí nesse período também aconteceu a destruição de Jerusalém após 18 meses de cerco. Os que não foram mortos foram levados cativos. Foi uma atrocidade que Babilônia fez com Jerusalém. O fim do cativeiro aconteceu com o decreto de Ciro. Isso está escrito em Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. Os judeus regressaram da Babilônia falando aramaico, idioma falado na época em toda a Mesopotâmia. Já se falava esse idioma na Mesopotâmia. Agora, o que os judeus fizeram? Quando estavam no cativeiro, eles falavam nesse idioma porque os babilônios não conheciam bem. Quando as escrituras eram lidas em hebraico, era preciso traduzi-las. Neemias capítulo 8, verso 8. Por quê? Porque eles vieram da Babilônia falando aramaico. Eles aprenderam o aramaico. Os povos babilônicos não tinham acesso a essa língua. E agora, para entender as escrituras, era necessário uma tradução para aqueles judeus que vieram do cativeiro. O período interbíblico. Então, termina-se o período do Antigo Testamento até ali Malaquias. A monarquia termina ali. E nesse período interbíblico entre Malaquias e Mateus, que é chamado de período interbíblico, inter é que fica entre esses dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo. O que nós encontramos nesse período? É descrito profeticamente em Daniel capítulo 11, verso 12 ao 4, esse período interbíblico. Daniel, ele interpreta ali os eventos que ocorrem dentro desse período. Ele interpreta as visões que ocorrem dentro desse período. Durante o ano 430 ao ano 5 a.C., isso durou 425 anos. Foi 425 anos esse período interbíblico, de Malaquias ao advento de Cristo. Esse período interbíblico, ele ocorreu aí principalmente na Palestina. Quais foram os fatos importantes durante esse período? Durante o período interbíblico, nós encontramos aí aquilo que foi profetizado por Daniel, o período Medo-Persa. Após Neemias e Malaquias, a Palestina continuou sob domínio dos persas por mais de 100 anos, até o ano 330, quando a Grécia venceu a Pérsia, do jeito que Daniel havia profetizado com a visão, e teve ali, Nabucodonosor teve da estátua e não teve o discernimento. E Daniel, ele recebeu de Deus a interpretação daquela visão. Certo? Aí veio o período grego-macedônio. Alexandre Magno, em 306 a.C., dominou o mundo, consequentemente a Palestina. Após sua morte, o império foi dividido entre 4 dos seus mais famosos generais, do jeito que estava na profecia, tanto da estátua de Nabucodonosor, quanto dos 4 animais que Daniel teve a visão. Então, em 198 a.C., Antíoco Epifânio reconquistou a Palestina para a Síria. Ele foi rancoroso com os judeus, devastando Jerusalém e perseguindo as escrituras, dando motivos à revolta dos Macabeus, uma das mais heróicas façanhas da história. Aí surge então os períodos dos Macabeus. O período dos Macabeus também é no período interbíblico. Matatias, que ele era o sacerdote patriota e com grande coragem, furioso com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e sua religião, reuniu um bando de leais compatriotas e iniciou uma revolta. Ganhou batalha após batalha, em condições de inferioridade, viu? Em condições de inferioridade. Eles reconquistou Jerusalém no ano 165 a.C. Purificou e reedificou o templo. Foi esta a origem da festa da dedicação que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 22 ao verso 23. O próprio Jesus, gente, ele participou
desta festa. Eu vou abrir aqui na tela, João 10, a festa da dedicação, verso 22, olha aí. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. Então, esta festa da dedicação surgiu em decorrência disso aí. Verso 23, leamos o verso 23. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Jesus também participou dessa festa, que foi um grande marco na história de Israel, a festa da dedicação. Festa da dedicação. Estes fatos estão registrados no livro dos Macabeus, capítulo 1 e o capítulo 2, certo? Que são considerados apócrifos, isto é, não inspirados, que fazem parte do cânon das escrituras católicas. Aí surge então, no ano 63 a.C., o período romano. No ano 63 a.C., a Palestina foi conquistada pelos romanos sob a ordem de Pompeu. O grande nome desse período foi Herodes, o Grande, que foi rei da Judéia durante mais de 30 anos. Foi o rei do nascimento de Jesus. Foi nesse período aí que Herodes ordenou aquela perseguição para matar todas as crianças de Ramá, por causa do nascimento de Cristo. Porque pensava ele que Jesus, ao nascer, viria tomar o seu lugar, seu trono. E ele mandou matar todas as crianças. Herodes derribou o velho templo e construiu um novo, talvez com maior magnificência do que o de Salomão. Talvez, viu? Não se sabe ainda, porque o de Salomão foi uma coisa extraordinária. Na Bíblia aparece cerca de 7 Herodes, certo? Devemos saber distinguir quem são esses Herodes. Então, ao encerrar essa lição, nós queremos deixar claro aqui uma coisa com você. Jesus, ele nasceu num período negro, mas ele nasceu com um propósito. Ele veio a esse mundo com um propósito. Qual é o propósito? Salvar o pecador. Jesus nasceu para salvar o homem dos seus pecados. Eu vou ler aqui uma referência bíblica que fala desta missão de Jesus. Mateus, capítulo 1. Capítulo 1. E o verso 21 mostra por que Jesus veio a esse mundo e nasceu justamente num período tão negro e tão difícil. Leia comigo. E ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a vinda de Jesus no período de Herodes, nesse período da monarquia, veio para salvar o povo de Deus dos seus pecados. Jesus nasce de uma virgem, num período negro da história, e tudo isto aconteceu para que as Escrituras se cumprissem, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Essa virgem, disse o Senhor, conceberás e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a vinda de Jesus nesse período da monarquia foi para cumprir profecias antigas, inclusive que foi dita lá no governo de Davi, que Deus não ia deixar faltar um ao trono de Davi, que Deus iria firmar o trono de Davi para sempre. E esse que veio para governar nesse trono é Jesus. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, mas ele quer não só governar como rei de Israel, ele quer governar como rei da sua vida. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso eu te convido agora a aceitar Jesus. Se você hoje aceitar Jesus, será salvo tu e a tua
Quer fazer isso? Novidade de vida, vida. Novidade. Oh, glória! Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus. Então você pode fazer isso agora. Tá aí o nosso WhatsApp na tela. Envie a sua mensagem, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E nós já vamos estar orando por você que quer receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores na sua vida hoje. Tá bom? É momento de oração. Quando tudo perante o Senhor estiver. Momento de oração. Excelente Deus, Criador dos céus e da terra. Não sei quais são as pessoas que terão acesso a este vídeo, mas uma coisa eu sei, que aquele que for tocado pela tua palavra vai te aceitar hoje, Jesus. Vai te receber como Rei e Senhor da sua vida. Essa alma precisa de um governante. A vida dela está toda desnorteada, desorientada. E ninguém melhor que o Senhor Deus para governar e dirigir essa vida que está andando na direção extremamente errada. Pai, em nome de Jesus, vem salvar essa vida, vem libertar, vem restaurar nesta hora. Em o nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos agora, Deus, por cada pessoa que está tendo acesso a este culto, a este estudo, a este seminário. Amado Espírito Santo de Deus, não sei onde cada um está, sei de uma coisa, o Senhor vai tocar na vida deles onde eles estão. Na hora que eles estiverem assistindo, que o teu Espírito Santo esteja operando, Deus, porque isso aqui não é feito só para agora. O Senhor vai continuar operando, porque tem pessoas que vai assistir depois e vai compartilhar com outros. Pai, que o Senhor venha alcançá-la e libertá-la, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, você que queira aceitar Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Você que queira aceitar Jesus agora. Jesus é o Rei, e não é um rei qualquer, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele quer te salvar. Tome essa decisão logo, amigo. Decida por Ele logo, viu? E faça esse discipulado, do início ao fim. Você que está aceitando agora, volte aos vídeos anteriores, procure no nosso canal, se inscreva. Isso, para você estar recebendo sempre. Procure os nossos vídeos e passe a assistir um por um, tá bom? E a viver com Jesus. E a doce paz de Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida agora e sempre. Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, verso 4. Novidade de vida, vida, novidade de vida.